Exercício 3. A figura mostra um instante em que uma esfera de 4 kg é abandonada do repouso da posição P e cai sobre a mola ideal com constante elástica a 2 vezes 10 a 2 N por metro. O maior valor da velocidade atingida por essa esfera no seu movimento descendente, quer dizer, descendo, daí tem algumas opções. E aí aqui, primeiro de tudo, eu vou fazer uma correção, que o enunciado veio errado, tá? Não era para ser 80, essa distância que está marcada no desenho era para ser 70. Então, corrijam, troquem isso para 70, daí tá certo. E aí, o que vai acontecer com essa bolinha? Então, imagina, ó, a bolinha tá ali em cima, a gente solta. A hora que a gente solta, essa bolinha vai cair e vai acertar a mola ali embaixo. E a hora que ela acertar a mola ali embaixo, ela vai comprimir a mola até um certo tanto máximo, e aí a partir disso, dessa compressão máxima, o que vai acontecer? Então, basicamente é isso que ele quer saber. Ele quer saber em que situação acontece essa maior velocidade atingida pela esfera, que é a hora que ele comprime o suficiente para depois começar a frear, né, e daí depois ser lançado de volta para cima. E é essa velocidade que ele quer que a gente calcule, né? Então, em que situação a velocidade máxima é atingida? Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Então, vamos lá. A gente tem a gravidade, né, que ele deu, anotei ali, que ele, na verdade, ele também não deu, mas ele deveria ter dado. O que acontece numa situação assim é que, geralmente, por exemplo, isso foi tirado de um vestibular da Mackenzie. Então, normalmente, antes de começar as questões de física, ou até mesmo no começo da prova, está escrito assim, olha, para qualquer questão que você precisar, o valor da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. E daí, a hora que a apostila vai pegar lá do vestibular e trazer para cá, às vezes eles esquecem de pegar os dados que foram além daquela questão. Então, a gravidade ali no cantinho é o que faltou ser dado. Então, a bolinha caiu, comprimiu a mola. A velocidade máxima é atingida em que situação? Essa é a parte mais difícil desse exercício. Então, vamos tentar pensar. O que está acontecendo ali? Eu tenho uma bolinha caindo, puxada pela força-peso, certo? A força-peso que está puxando ela para baixo. Então, ela está sendo acelerada, porque se só tem a força-peso agindo sobre ela, a força resultante é a própria força-peso, que é para baixo. Então, acelera. Quer dizer que a velocidade dela está aumentando, conforme ela vai caindo. E aí, vai chegar um momento que ela vai encostar na mola. E a partir do momento que ela encosta na mola e ela deforma a mola, existe uma força elástica. E a força elástica é sempre atrapalhando, né? Atrapalhando, sempre fazendo o contrário do que fizeram com ela. Então, se a bolinha está comprimindo a mola, a força elástica está querendo voltar a mola para a posição normal. Então, a força elástica está empurrando ela para cima. Vai existir um pedaço do movimento aí em que a força elástica é bem pequenininha, porque lembra que a força elástica depende da deformação. Então, quando a deformação ainda é muito pequenininha, a força elástica é pequenininha, e ela vai continuar, a bolinha vai continuar sendo acelerada, porque o peso continua ganhando nesse movimento. Então, existe o peso grandão ali, puxando ela para baixo, e uma forcinha elástica para cima. Só que quanto mais essa bolinha cai, mais ela deforma a mola e mais a força elástica aumenta. Então, aumenta o X lá, lembra a força elástica que é Kx? Quanto maior for o X, maior é a força elástica. E aí vai existir um momento em que as duas vão se equilibrar. O peso e a força elástica vão ficar iguaizinhos. E a partir daí, conforme a bolinha comprime mais ainda a mola, a força elástica vai ganhar do peso. E a partir daí, sim, a bolinha vai ser freada e a velocidade dela vai começar a diminuir. Então, o extremo, assim, a maior velocidade possível que ela vai conseguir atingir é quando a gente está nessa transição entre o acelerado e o freado, que é quando a força elástica e o peso são iguais. Então, o que a gente vai ter que pensar nesse exercício? A parte mais difícil é montar o raciocínio. Já descobrimos o momento em que essa velocidade é máxima, que é o que a gente quer saber. Então, vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Vai ter uma certa deformação X, a gente tem a massa, a gente tem a constante da mola, a gente tem uma certa velocidade máxima, que acontece quando a força resultante é zero. Vamos anotar isso para a gente não esquecer que a gente já pensou tudo isso. Tá, mas e agora? Como é que a gente vai descobrir o valor dessa velocidade? Se eu pensar em força resultante igual a zero, eu sei que peso é igual a força elástica, mas não tem velocidade em nenhuma dessas duas, né? Peso é mg e força elástica é kx. mg igual a kx não me dá velocidade. De onde eu vou tirar essa velocidade, então? Vamos pensar. Então, o que a gente pode considerar? No começo, na situação da esquerda, a bolinha lá em cima só tem energia potencial gravitacional, certo? Porque ela está lá em cima
para cima do chão, né? Ela tem uma certa altura, ela está parada, não tem velocidade, não tem energia cinética, ela não está comprimindo a mola ainda, então também não tem energia potencial elástica. Então, ela só tem energia potencial gravitacional. Conforme ela cai, a energia potencial gravitacional vai se transformar em cinética, e conforme ela comprime a mola, isso também vai se transformar em energia potencial elástica. Então, na situação da direita, do desenho da direita, nessa posição onde ela tem velocidade máxima, o que ela tem? Ela tem energia cinética, ela tem energia potencial elástica, porque está comprimindo a mola, e dependendo de onde eu colocar o referencial da minha energia potencial gravitacional, ela pode ter ou não, né? Se eu colocar lá no chão, aí ela vai ter. Se eu colocar que aquela altura que ela está naquele instante é a minha potencial gravitacional zero, aí ela não tem. Daí só vai mudar a altura que eu vou colocar na outra situação. Então, eu entendi o meu raciocínio. Eu preciso pensar em termos das energias. Tá. Então, eu preciso de mgh. Tudo bem? Eu tenho m, tenho g, tenho h. Depois, no final, eu preciso de mv² sobre 2. Eu tenho m e o v é o que eu quero, então tá tudo bem. E aí, a energia potencial elástica é kx² sobre 2. O k ele me deu, mas o x não. Eu não sei quanto foi deformado. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar calcular o x a partir da força, aquilo que a gente tinha falado no começo, para depois substituir nas energias. E aí sim calcular a velocidade. Entenderam o raciocínio? Essa é a parte mais difícil. É você ler o exercício, imaginar todo esse raciocínio na sua cabeça, pode ir escrevendo, vai ajudar. E aí, a partir disso, você resolve o exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a força resultante é zero, a gente tem peso e força elástica, eles vão ser iguais. Então, mg é igual a kx. A massa é 4, a gravidade é 10. O k é 2 vezes 10 é 2, que é 200. Vezes x. Aí, 4 vezes 10 é 40. Vou passar o 200 dividindo. Posso cortar o zero. Posso simplificar. O 4 por 20 é a mesma coisa que 2 sobre 10, que é 0,2 metros. Então, descobri o valor do meu x, certo? A partir disso... Deixa eu vir para cá. A partir disso, a gente pode pensar nas energias. Então, se eu sei o valor do x, aqui é a posição inicial, aqui é a posição final, eu sei que a energia mecânica se conservou, porque é um sistema conservativo, né? Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial, a gente precisa definir, né, o nosso referencial para energia potencial gravitacional, para a gente poder ter a altura, que a gente vai calcular lá na energia mecânica inicial, que a gente já falou. Então, eu defini que essa linha azul aí é o meu zero. Então, nessa posição, a bola não tem energia potencial gravitacional, que é o que acontece no final. Então, no começo, tem energia potencial gravitacional. E eu tenho que medir a altura em relação ao que eu escolhi como zero. Isso significa que a nossa altura na posição inicial não vai ser 70, porque 70 não é em relação à linha azul. Então, eu tenho que pensar que é 70 centímetros mais o pedacinho que ele comprimiu da mola. Mas 70 centímetros é 0,7 metros, e aí eu vou ter que somar com 0,2, mas tudo bem, vamos lá. Então, a energia mecânica inicial vai ser só a potencial gravitacional inicial, porque a cinética é zero, mas no final ele vai ter cinética, potencial elástica, e a potencial gravitacional é que é zero, porque está bem em cima da linha. Então, vamos lá. Potencial gravitacional mgh, cinética final mv² sobre 2, potencial elástica kx² sobre 2. Lembram de tudo isso, né? E agora, eu posso cortar alguma coisa que tem em todo mundo? Não, né? Não tem massa em todo mundo, não tem 2 em todo mundo, não tem nada em todo mundo. Então, vamos substituir nossos valores. Agora sim, 0,7 com 0,2, a nossa altura é 0,9 metros. Então, a massa é 4, a gravidade é 10, a altura é 0,9. Aí, do lado de cá, a massa é 4, a velocidade ao quadrado é o que a gente quer, e dividido por 2. Aí, o K, eu posso já substituir por 200, porque 2 vezes 10 é 2 é 200. O X, a gente calculou aqui pelas forças, né? Tá aqui no cantinho embaixo. Ao quadrado, dividido por 2, então eu fiz 0,2 ao quadrado dividido por 2. Aí eu posso dar uma simplificadinha, né? Então, 0,9 vezes 10 é 9, vezes 4 dá 36. O 4 dividido por 2 também cortei, ficou 2v². 200 dividido por 2 é 100, e 0,2 ao quadrado é 0,04. E 0,04 vezes 100 dá 4. Então, vai ficar aqui 36 é igual a 2v² mais 4. Vou passar o 4 para o outro lado, vai ficar 32 menos 4. 36 menos 4, falei a resposta, que é 32. Passo 2 dividindo, vai dar 16. Passo quadrado como raiz.
Raiz de 16 é 4 metros por segundo. Agora sim é a nossa resposta e acabamos esse exercício, letra B.